Seja bem-vindo à sua leitura de tarô, isso é Lírica do Oráculo, um espaço criativo onde eu uso da psicologia, do ocultismo, da arte, da poesia, como formas de acessar as profundidades da alma humana, das experiências humanas e voltar dessa forma com um símbolo, uma imagem, uma poesia, uma mensagem que possa servir de combustível para os seus movimentos existenciais. Esse é um espaço de autoconhecimento, de aprofundamento em feridas pessoais, em questões pessoais, e que essa mensagem possa servir como uma sincronicidade para o seu caminho, e que você encontre, então, libertações, novas possibilidades, aberturas de caminhos na sua vida pessoal, na sua perspectiva de vida. Então, sem mais delongas, vamos direto à leitura de hoje. Vou começar abrindo 3 cartas para a gente ver sobre qual experiência que a gente vai conversar hoje, com quem que a gente vai estar conversando hoje. Já preparei o espaço aqui, já embaralhei também, vou apenas cortar, tirar 3 cartas. Num embaralhamento aleatório aqui, e vou fazer nesse formato aqui que vocês estão vendo, espero que esteja confortável para a atenção de vocês, que a voz esteja chegando bem, espero que vocês estejam bem, estejam num momento onde a atenção de vocês esteja plena e que essa mensagem de fato se conecte com quem tem que se conectar. Essa é a intenção. Axé, que assim seja. Vou tirar 3 cartas aqui, elas já vieram já, as 3 cartas. Vieram juntas assim. Vamos ver. 3 de ouros, valete de ouros e o carro. Essa mensagem inicial traz a pessoas que estão contribuindo com uma construção coletiva, né? Pessoas que estão construindo um templo, pessoas que estão construindo um templo seria esse lugar que habita a fé de muitas pessoas, mas quem constrói o templo são os devotos dessa fé. E essa fé, ela pode ter vários nomes, 1000 nomes ela pode ter. Mas ela constrói um habitat para o sagrado, é o lar do sagrado. E essa construção que recebe o sagrado, ela pode ter várias formas e máscaras e nomes. Então eu estou falando com pessoas que estão construindo, estão entregando o seu trabalho pessoal, o seu campo energético pessoal de plantação para essa construção coletiva. Estão se entregando, se doando nessa construção coletiva de algo. E isso está movimentando a vida dessa pessoa centralizada aqui. Esse aqui seria a pessoa para quem eu estou lendo, seria você. Ou a gente, ou só você. Na verdade é a gente, porque eu também estou fazendo isso bem agora. Então está falando sobre esses indivíduos entregando sua energia para essa construção coletiva, e isso está tendo um grande acréscimo de energia. Tem uma energia muito forte que está impulsionando essa construção agora, podendo assim te levar mais longe e levar essa construção, acelerar essa construção, enriquecer essa construção, fazer com que ela cresça com certa intensidade agora nesse momento. Então eu estou falando com pessoas que vão começar a ver uma intensidade de velocidade de crescimento naquilo que eles estão plantando e regando para o coletivo. Essas pessoas vão ser potencializadas e vão começar a vivenciar uma grande intensidade. Isso pode ser também desestabilizador, essa intensidade. Ou seja, é preciso manter o centro, né? Manter o eixo, o centro do propósito da sua construção, para que a intensidade e a velocidade não faça com que você construa sem os fundamentos certos, né? Vamos ver quais são
os fundamentos aqui dessa construção que está sendo feita. Sabe sua força. Quais são os fundamentos? Qual é o propósito dessa construção? Qual é o propósito dessa construção? Quais são os fundamentos? Qual que é o eixo para que ela não se perca? Imperador, 6 de copas. Na verdade, olha só. 6 de espadas, 6 de copas, o imperador e o 10 de copas. O fundamento dessa construção se inicia com o abandono, a partida de um lugar onde antes o sagrado não tinha lugar. Foi preciso partir de um lugar onde se estava sem espaço para que essa construção acontecesse. Sem espaço externo e sem espaço interno. O fundamento dessa construção desse templo sagrado é uma certa cura e um abandono do que antes impedia o florescimento do sagrado. Essa movimentação aqui foi necessária, foi o fundamento, foi um abandono de um eu antigo, um abandono de um sagrado ilusório, de falsos profetas. Esse é o fundamento dessa construção de um novo mundo. É o abandono do velho e assim o resgate da criança, do velho novo, o novo velho testamento. Aquela criança antiga que mora dentro e que estava adoecida no espaço que estava antes. Ela não tinha caminho antes para ser quem ela é, o adulto, que ela amoroso, que ela queria, precisava ser. Então, o fundamento dessa nova construção é um abandono de um certo passado, mas esse abandono do certo passado leva consigo o resgate de uma criança interior, leva consigo o resgate do passado, é o abandono do passado e o resgate do passado ao mesmo tempo. 6, 6. 3. Nova construção do 6, 6. Ou seja, algo é deixado para trás, algo vem junto, a criança é resgatada, e essa é a casa do sagrado, é a casa da criança interior. Quando essa criança é trazida para essa nova plantação, para esse novo cultivo, o adulto é o imperador. O adulto agora tem poder, um grande poder de ação e de construção e de execução, porque veja que ele está olhando para o 10 de copas, 6 de copas, mais 4 do imperador, 10 de copas. A partida que resgata a criança, cria o adulto empoderado, que já tem o que ele está indo em direção. Veja que ele está olhando para o 10 de copas, é como se ele já estivesse no 10 de copas. Ou seja, ele não constrói o templo como se Deus fosse chegar só no futuro, como se o sagrado estivesse no pós-vida, no paraíso. O sagrado já está dentro de nós, dentro do próprio caminho, dentro da própria construção. E é esse resgate e esse futuro que já está presente que potencializa essa construção do imperador com o carro, duas energias de fogo, de manifestação muito fortes aqui, do lado de energias de água e de ar equilibradas, e duas energias de terra aqui. Um equilíbrio muito equilibrado, se é que isso faz sentido, certo?
Então, esse é o fundamento e esse é o eixo para que essa intensidade não te desestabilize, não te desequilibre, essa intensidade de manifestação e de construção do seu sagrado, é você já ser e construir como quem já mora no tempo, como quem já tem os resultados, não vive na escassez, e não vive na escassez porque trouxe consigo a alma da criança, a alma e o coração da criança, agora livre, libertada do que antes aprendia. Esse é o fundamento e o eixo do que vai fazer essa construção prosperar, mesmo na intensidade. Perfeito, tarô. Muito obrigado. Vou tirar um baralho diferente aqui para vocês para complementar essa mensagem. Salve Paloma, minha grande amiga que me vendeu esse oráculo, me passou esse oráculo, tocou comigo e me entregou esse lindo oráculo, diferente de todos que vocês já viram. Por isso eu vou tirar aqui com ele 2 cartas para ver como que ela complementa essa mensagem, o que ela tem a dizer sobre essa construção que está sendo feita, esses fundamentos, esses eixos. Espero. Sempre deixem aí nos comentários caso vocês tenham sugestões, recomendações. Às vezes minha fala é muito metafórica, muito psicológica, muito abstrata, mas é porque também para acessar as alturas e profundidades. Mas se você tiver conselhos, dicas, feedbacks, fiquem à vontade aí para comentar nos comentários, e para que eu cada vez mais me conecte com o melhor jeito de passar a mensagem para vocês. Certo, veja só. Você pode ver aqui nessas 2 cartas uma grande intensidade de fogo, né? Você vê o sol, você vê essa explosão, você vê essa lava aqui. Muito fogo. Aqui você vê o ar em volta, com esses pássaros, com essa mulher deitada. Aqui você vê também essa energia feminina atravessando fogo, uma energia de água. Essas 2 mulheres, energia de ar e de água. Nessas 2 mulheres, que traz justamente aquele equilíbrio que eu estava dizendo bem agora para vocês, não é? Essa nova construção, tá vendo como ela é meio sem esforço, ela é relaxada? E tá vendo como que apesar de ter muita energia e intensidade, existe uma tranquilidade, uma leveza ao mesmo tempo. Porque o eixo da construção e o fundamento da construção já foi firmado. Agora a passagem, os detalhes, eles se alinham naturalmente. Então, o que essa mensagem está dizendo aqui é para você confiar, né, na sua intuição, você seguir o seu equilíbrio pessoal e seguir esse caminho que mantém a sua criança interior viva, que mantém a sua energia vital leve, porque é dessa leveza que você vai conseguir construir com grande intensidade, sem se desequilibrar, sem se perder, pela lava, pela chama do momento, do mundo. E manter-se no seu caminho, no seu eixo, é aceitar a falta de controle. Por um lado, você não tem controle algum das explosões de energia do Sol, mas ao mesmo tempo você tem a entrega. Você tem a entrega, a intensidade, e você, de uma certa forma, voa junto com a explosão de intensidade. E isso te leva até essa construção equilibrada, é uma intensidade, é meio que no caos que se acha a ordem, né? É dessa energia interna equilibrada que o caos ao seu redor se organiza.
e a sua construção vai acontecendo de maneiras caóticas, né? Você vai construindo aqui um templo, um altar, uma energia, uma parede, uma arte para você aqui, e coisas que você está fazendo em outras áreas aqui vão se encaixar, porque você está transitando entre áreas diferentes no equilíbrio, mesmo que seja uma transformação muito grande para você ter controle dela e saber exatamente o que você está fazendo. Você precisa ir seguindo esse caminho e vendo aonde a intensidade está te levando, está te guiando, e você se deixa aí ao mesmo tempo que você está se levando nessa permissão, entende? Então é meio que o controle do não controle, é o wu-wei, a ação da não ação, né? Você está construindo, agora que você primeiramente focou no seu eixo de cura interno, encontrou o seu eixo de cura interno, agora você pode ir com leveza, e mesmo a leveza vai ser muito mais rápido do que a força, vai construir muito mais eficiente do que a força, e aqui você vê as pessoas afogando no esforço, na tentativa do controle da intensidade. Elas não conseguem controlar, ninguém consegue a energia de fogo, mas é possível encontrar o eixo, e é um eixo meio feminino, né, um eixo que as mulheres têm esse acesso a essa inteligência simbólica, intuitiva, e essa calma e essa presença mais afiada, né, mais afinada do que muitos homens, mas que também, obviamente, conseguem, podem e deveriam até desenvolver esse estado de fluxo, esse estado de confiança na natureza, esse estado de confiança em si mesmo. Mais ou menos isso. Vou tirar mais 2 cartas desse baralho para ir finalizando a mensagem de hoje. Me ajuda a compreender um pouco mais dessas últimas 2 cartas que vieram da Paloma. Veio uma mensagem clara para mim, mas ao mesmo tempo uma mensagem muito grande. Eu não sei se eu consegui sintetizar ela tão perfeitamente, mas ela veio bastante alinhada com o que eu estava falando antes da construção e do equilíbrio, né? E da intensidade do fogo, junto com as águas. O imperador, de novo, o imperador junto com o imperador, e o rei de paus junto com o imperador. Ó, o imperador aqui embaixo, junto com o imperador, 2 vezes. É uma das energias de fogo mais fortes que tem, é essa, e o rei de paus, uma das energias mais fortes de fogo que tem. O sagrado masculino junto com o sagrado feminino. O fogo do masculino equilibrado depois que o feminino ocupou o seu eixo de confiança, o seu silêncio de presença, o seu equilíbrio e calma, a sua entrega e devoção, é o eixo perfeito para que o sagrado masculino possa agir. Porque a intensidade desse masculino agora não vai se queimar, não vai se explodir sem o espaço vazio que balanceia a sua explosão, sem o espaço de confiança que ordena a sua ganância, ou o seu ímpeto, ou a sua fome. Então, o sagrado masculino aqui, ele pode agir e manifestar essa construção do tempo com muito mais autoridade, com muito mais força, com muito mais eficiência, equilibrado com essa energia feminina aqui. E esse é o equilíbrio da carruagem, fogo e a água, o masculino e o feminino. E essa carruagem inteira, esse bloco, ele leva a gente
para além do desejo do ego, que leva a carruagem é a junção de todas as partes, é o todo. E a carruagem, então, impulsiona um movimento que, se uma das partes está tentando ir para uma outra direção, o movimento inteiro se desalinha e perde a intensidade. O que está dizendo aqui é que você encontrou o equilíbrio do todo, e nesse equilíbrio do todo a intensidade flui alinhada com direção, que tem a ver com o seu propósito maior e não com o seu ego. Esses dois aqui falam então de uma magia também, de um poder de magia, de um poder de manifestação, tem a ver com uma sexualidade curada, tem a ver com o poder criativo, a magia da arte, a magia do dinheiro, a magia dos negócios, a magia de construir uma casa para o sagrado, a magia de criar, né? De criar a sua expressão, de se manifestar, da autoridade do seu conhecimento, das suas experiências, do seu conhecimento empírico. Né? O rei de paus, ele já viveu muito, ele já atravessou muitos fogos, já atravessou muitas explosões, e já deu esse espaço para o feminino brilhar. Por isso que o masculino pode brilhar também. Se ele quiser brilhar sozinho, ele se perde, ele cai. Aqui é um masculino de pé, apesar dos dois estarem sentados no trono, né? Esse trono só é merecido pelos homens que ficaram de pé. E ficar de pé é você honrar o feminino, você honrar o coletivo do qual você faz parte. Então, aqui se forma uma totalidade de equilíbrio, e eu vou tirar as últimas 2, 3 cartas aqui desse baralho, Videntes da Luz, para entender se tem algo mais aqui a dizer. 8 de copas do cabelo, a carta do cabelo cortado, 8 de espadas, né? No começo veio 6 de espadas com o 6 de copas, agora veio 8 de espadas com 8 de copas. E os 6 de ouros no meio aqui. 8 de espadas era o lugar em que o feminino estava antes. 8 de copas foi o lugar em que o feminino teve que abandonar para ir em direção ao sol. Ao sol, percebe? O feminino foi em direção ao sol. O sol é essa explosão do caos, do que antes se acreditava ser a verdade, se acreditava ser o caminho. O sol explodiu e criou nessa mulher a confiança no caminho. Ela encontrou dentro dela mesma 6 de ouros, a troca justa, uma troca de energia que fortalece, uma troca de energia equilibrada, o equilíbrio. Essa é a carta do equilíbrio. E aqui está o equilíbrio que ela encontrou. Esse é o equilíbrio que permite que ela atravesse essa explosão e mantenha-se no eixo da sua vida e manifeste um caminho do meio, onde você consegue ter tanto autoridade quanto liberdade criativa. Você pode errar, mas você também constrói algo com seriedade e autoridade. Você manifesta coisas importantes, mas a sua criança interior segue viva. Você planta um sagrado e constrói um sagrado para você, mas é para os outros também. Esse é o equilíbrio das polaridades, que é tão raro, tão difícil, e uma obra que o alquimista busca acessar. E eu estou falando com pessoas alquimistas que estão construindo esse caminho, essa obra dentro delas, e isso resplandece fora delas também. E a gente está próximo de um momento onde essa construção vai ganhar uma intensidade de manifestação.
última carta do baralho das árvores para vocês. Vamos ver qual carta vem do baralho das árvores. Salve tua força. Obrigado quem chegou até aqui. 25 minutos de vídeo já para a gente ir encerrando. E espero que a mensagem esteja clara para vocês e que tenha feito sentido. De novo, se precisar, sempre comentem, deixem as impressões, os sentidos de vocês, quais as relações que vocês estabelecem com a vida de vocês. Vou pedir agora, dessa forma, né, fazendo isso dessa forma, eu consigo me conectar mais profundamente com quem é o inscrito do canal, quem é que assiste os vídeos, e assim as leituras vão ficando cada vez mais acertadas. Dançar é a árvore que veio para vocês. Dançar conforme a música, saber escutar e se deixar levar pela música interna, seguir o ritmo do verdadeiro eu. Isso para mim é a dança do feminino, né? Isso para mim é a dança, saber escutar e se deixar levar pela música interna, seguir o ritmo do verdadeiro eu. Essa é a mensagem de vocês, é a nossa mensagem. Gratidão por quem ficou até aqui. Isso é Lírica do Oráculo. Grande abraço e até a próxima leitura.